Então, caro aluno, vamos entrar num momento importante e especial aí da nossa videoaula. Nós falamos até aqui de problemas macroeconômicos, colocamos o Brasil no cenário internacional e agora nós vamos voltar nosso olhar para a sua realidade aí, a sua realidade local, a sua realidade regional. Por quê? Nosso objetivo nesse momento é discutir algumas noções daquilo que vem a ser desenvolvimento local. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento local, é necessário que esteja envolvido os cidadãos, a comunidade, os poderes estabelecidos no município ou na região, para que junto ele consiga olhar para aquela região e ver as potencialidades, quer dizer, quais são os pontos fortes, o que nós temos de pontos fortes na nossa região, que nós podemos desenvolver, que nós podemos construir, que nós podemos inovar, que nós podemos melhorar. E depois verificar os pontos fortes, para quê? Para a identificação dos pontos fortes, ver o que é necessário para transpor esses obstáculos, para reduzir os pontos fracos, para avançar para a melhoria contínua aí da localidade da região. Porque muitas vezes quando a gente olha o poder público, a gente pensa assim, tudo se espera do governo, e se coloca o governo observando sempre a união, o governo em termos de união, né, de instituição federal. Quando, na verdade, uma parte das modificações que são necessárias para cada região, elas acontecem e surgem aí, na localidade, a partir da perspectiva de desenvolvimento local, ou seja, promover, manter o que está bom e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, que não está muito bom, que não está caminhando muito bem, a partir daqueles instrumentos, daqueles recursos, daquelas políticas que existem no próprio município ou na própria região. Vamos dar uma olhadinha no nosso slide para definir, então, o que vem a ser a questão dos problemas de desenvolvimento local, né? Então, para que você pense o desenvolvimento local, você tem que partir da compreensão adequada dos problemas, das diversas áreas, e é fundamental para que você possa elaborar uma proposta compatível com o problema a ser enfrentado. E para que isso seja feito de uma maneira tranquila, ela não pode ser uma decisão centralizada, não é o prefeito que define, mas sim o conjunto da comunidade, da sociedade desse local. Então, uma coisa importante é muitas vezes pensar como é que a nossa população é formada em termos de etnia, faixa etária, sexo, em termos daquilo que as pessoas gostam, valorizam, querem e que consideram importante para a sua região, quer dizer, o que vem primeiro, né? Saúde, educação, habitação, nós temos que escolher, nós recebemos recursos, precisamos escolher, então a gente tem que pensar como a nossa população é formada e observar os anseios dela. Pensar também naquilo que nós produzimos. Então, o que o meu município, o que a minha região produz que é um ponto forte, que é importante, aquilo que nós não produzimos por quê? Como vamos encontrar ou buscar aquilo que nós não produzimos de uma maneira que seja mais viável para a nossa região, para o nosso município. E como está, em especial hoje, um grande debate, a questão ambiental nos municípios. Por que a questão ambiental? O Brasil, ele é um país com uma extensão territorial muito grande. O Brasil ainda tem muitas riquezas naturais. Porém, se a gente não se preparar para isso, não discutir a questão ambiental hoje, e não adianta discutir a questão ambiental a nível federal, porque por mais que o governo federal faça propagandas ou distribua recursos, quem garante a efetividade da política ambiental é o município, é a comunidade, é a localidade que garante que isso vai ser bom ou ruim. Porque, por exemplo, pode vir verba federal para combater a dengue. Veio um monte, mas tudo bem, você contrata agente municipal, tudo bem, mas isso resolve? E se não tiver uma política de conscientização ambiental, de tratamento do lixo, de coleta seletiva, se você não tiver uma política de ordenamento dessas questões no seu município, só a contratação de agentes não vai resolver o problema. Por quê? Porque é o lixo espalhado, né? É o plástico, é o vidro, é o alumínio que fica lá e que junta água, e que o mosquito da dengue vai lá. E ele não obedece, o governo não obedece o agente sanitário, não obedece ninguém. Então, o que é necessário para combater o problema da dengue? Necessário combater o problema da dengue é ter uma educação ambiental muito forte para fazer com que as pessoas parem de jogar lixo nos locais em que não são apropriados. Um papel de bala na rua é lixo, mas isso aí é consciência ambiental.
que as pessoas têm ou não têm. Porque tem gente que pensa assim, jogou o lixo na rua, é problema dos outros, não é meu, né? Então a gente tem aí para vocês no próximo slide um esquema que pensa exatamente sobre a questão do lixo, que é uma questão importante e que cada município, cada localidade pode procurar soluções boas para esse problema, né? O lixo ele pode ter o resíduo sólido urbano, né? Não é lixo, tá, gente? Chama-se resíduo sólido urbano e a gente chama de lixo porque, né, é o comum de se falar, mas é resíduo sólido urbano. Eles vêm das indústrias, eles vêm das residências, dos hospitais, ele vem da varrição de rua. Então é um local que se produz. Mas como é que a gente vai analisar esse lixo? Bom, a gente pode ter uma ideia de qual é a produção per capita, cada pessoa no nosso município produz, qual é a composição, quanto é lixo orgânico, quanto é lixo que pode ser reciclado. A ideia de geração de chorume, quer dizer, esse lixo orgânico, ele gera um líquido, né, de deterioração que se chama chorume. Isso está indo para onde? Não está contaminando o lago, não está contaminando o solo. A ideia de localização do aterro. Existe um aterro ou é um lixão a céu aberto? Se não existe, como que a gente pode conseguir verbas para fazer um aterro? Porque é uma questão ambiental e uma questão de saúde pública, né? Tecnologia, que tecnologia que a gente pode utilizar? Então, essas são as fontes do diagnóstico do problema, né? E aí você tem algumas possibilidades que você pode trabalhar, que seria a partir de cooperativas, trabalhar tanto a educação ambiental quanto a própria coleta seletiva, a questão do material de construção, de resíduos de material de construção, o que pode ser feito com isso, a questão também da utilização de uma parte disso para artesanato. Então, essa é a parte da reciclagem, ou seja, como que a gente pode dar um outro destino para esse lixo a partir da reciclagem. Depois, a gente tem também a questão do manuseio, que envolve o quê? Políticas que pensem a questão do lixo. Então, a educação ambiental, ela entra aqui, ó, reduzir, reciclar e reutilizar é educação ambiental. A educação ambiental de base, como você vai formar futuros cidadãos do seu município. Pensar na questão da segurança e da saúde pública. Por quê? Porque o lixo tem vetores, traz doença, traz toxinas, ele tem perfuro cortantes, ele tem o lixo tóxico, contamina as pessoas. E como é que o lixo, então, vai ser tratado? Qual é o outro destino do lixo? Né? Se você já separou o que pode ser reciclado, o que vai fazer com o restante? Então, a gente tem o aterro sanitário, que é preparado, é uma preparação de um local com todos os cuidados para evitar que o chorume ele vaze ou vá para rios e para nascentes, prejudicando mais ainda o meio ambiente. Ele pode ser enviado para esse aterro sanitário, então o lixo. O lixo orgânico, você pode ter uma proposta de fazer a compostagem, que é a reciclagem do lixo orgânico, transformando ele em adubo, em complemento para outros produtos. E alguns lixos devem ser realmente incinerados, como os lixos, o lixo tóxico, o lixo hospitalar. Então, eles devem ser direcionados realmente para a incineração, para um outro destino, para evitar que as pessoas tomem contato e se contaminem com isso. Então, essa questão da educação ambiental, de pensar a questão ambiental a partir dos resíduos sólidos, ela é possível para todos os municípios e para todas as localidades. A gente começa com os pequenininhos, lá na escola, no pré, na creche, e passa pelos alunos do ensino médio, passa pela população adulta, passa pela população da terceira idade, que está aí, que tem muito para contribuir, para colaborar nesse processo, e isso acaba sendo um processo de união da população em torno do objetivo comum e, ao mesmo tempo, de fortalecimento do desenvolvimento local aí da sua região. Continue estudando.